pessoas, todos bem? Estou aqui com Carla Duque, essa beleza, simpatia, atriz de 10 anos de carreira, e querendo saber dela sobre as dificuldades e as facilidades desses 10 anos no teatro, na vida cênica mineira, brasileira, paulista. Para não ficarem fazendo conta da minha idade, a gente fala que eu comecei com 10 anos de idade, 10 anos de carreira, eu fui com 9. Você já é muito nova. Tô nova, vou continuar nova. Eu acho que assim, se a gente puder pontuar na questão de dificuldade assim, da carreira, eu acho que foi no momento que eu decidi sair de Belo Horizonte para ir para São Paulo, para correr atrás desse sonho de ser atriz e de querer buscar mais, né? Não só o teatro que eu comecei aqui em Belo Horizonte, que eu conheci aqui, mas de buscar televisão, cinema e publicidade e conhecer o mercado mesmo. E São Paulo e Rio tem mais essa oportunidade pela questão da TV, né? Mais coisas de cinema. Eu acho que o difícil é quando você tem que abrir mão de algumas coisas para estar nessa carreira, que são algumas mudanças. Quando você chega em São Paulo, você descobre que é legal você ter uma agência, um agenciador, um booker para te direcionar e para conseguir testes e trabalho para você. E aí você descobre que para você fazer um material melhor, você tem que... Aí eles vão marcar um fotógrafo que é o bacana, que tem lá e tudo. Então assim, tudo isso além de ter um custo financeiro, que as coisas lá são mais caras mesmo, você descobre que às vezes tem que fazer mudança no cabelo, você tem que emagrecer um pouco, aí você tem que mudar um tipo de roupa, a maneira de se colocar. Então você vai aprendendo que um objetivo que é, eu quero ser atriz, tem todo um histórico atrás disso, assim, né? Você tem que ter umas mudanças, você tem que estar disposto. É o passado e o futuro, né? Exatamente. Histórico e futuro, né? Exatamente. Andar conforme figurino, que eles falam, né? E aí você vai modificando e isso vai acrescentando lá na frente, né? Vai fazendo toda a diferença. E é muito bacana porque a gente tem uma visão assim, você chega em São Paulo, se você é bonita, se você conhece alguém, ou se você tem uma noção, vai dar certo. E não é, as pessoas lá estudam muito. Os atores, eles são muito voltados para o trabalho deles, assim, né? E muita gente lá vive só de teatro e só desse meio. Claro que tem a publicidade, que de uma certa forma acaba sustentando muita gente. Mas que às vezes você faz muito teste, tem um lado do cachê teste em São Paulo que é bacana, porque você vai fazer um teste, se não for fotografia, né, que é mais para modelo e tal, você tem o cachê teste, que você recebe uma grana, que não deixa de ser uma ajuda de custo para isso. Então assim, é um mercado que você tem que estar disposto. Empenhado. Empenhado. Às vezes vai ter uma festa, eu já tive casos de ser chamada para ser madrinha de casamento do meu primo, e eu não podia vir porque eu tinha um trabalho, ou que eu ia ter um teste, e acontece, então assim, você está disposto a, de uma certa forma, abrir mão de um pouco da vida social para correr atrás, até você chegar onde é o seu objetivo. Então eu acho que o mais difícil é isso, é você estar disposto e esperar esse tempo que demora, que a gente não sabe se vai dar certo. Isso é para toda a carreira, né? Se você vai aprender violão, pega um violão e acha que vai sair tocando só de comprar um violão, melhor você não comprar um violão. Com certeza. Tem que estudar, tem que... E mais importante ainda é as pessoas descobrirem que você não deixa de ser atriz, você não deixa de ser um artista, que você não está fazendo uma TV, você não está fazendo uma novela ou um cinema. O teatro profissional ele é tão importante quanto uma televisão. Digamos que a visibilidade que você tem quando você faz TVs e até o mesmo cinema é maior do que quando você faz um teatro. Mas você vê o exemplo disso, o Espírito Baixou em Mim. É um sucesso e os meninos são super conhecidos. Eu conheço pessoas em São Paulo que conhecem eles, que conhecem a peça, no Rio também. Então, às vezes, um trabalho bem feito é muito mais reconhecido do que um papel de uma novela. Então, as pessoas têm que entender que ser ator não é se você está numa TV ou não. São os cargos da profissão, mas se você é ator, você é fazendo teatro, TV ou cinema. Ou declamando poesia. Ou declamando poesia. Pois é. Você fez infantil, jovem, adulto. Isso. Qual que é mais difícil, qual que é mais fácil? No difícil e fácil ainda, né? Eu acho que difícil, todo personagem tem um pouco de dificuldade, assim. Eu quando comecei a minha carreira foi fazendo Aladim com a Marília Helena, era a direção do Ivo Amaral. E foi uma fase assim, eu peguei muito em cima, foi uma substituição da Larissa. Foi muito em cima, eu tive uma semana para ensaiar e eu era a principal, né, assim, porque depois do Aladim tem a Jasmine que é uma principal junto com ele. Protagonista. E aí tem aquela coisa que as crianças já têm uma imagem da Jasmine na cabeça, né? Você é mais bonita que ela um pouco. Na época eu tive que pintar o cabelo, tá vendo as mudanças que eu falei? Eu tive que escurecer o cabelo por causa da personagem.
E assim, aí você começa a ter dificuldade de fazer um personagem que já existe na cabeça das pessoas e tentar buscar um pouco, claro que cada um vai fazer de um jeito, mas tem um histórico assim a ser seguido. E isso é ruim, às vezes, você tem que tirar menos de você e aproximar mais de outra pessoa, de um personagem, principalmente quando ele já é algo metódico, de milenário, alguma coisa assim. Eu não sei se chega a ser difícil, porque de uma certa forma você tem uma linha do personagem, mas você tem o seu jeito, né? É a sua maneira de interpretar que está ali. Então você tem o segmento, mas não é difícil. Acaba que você vai descobrir. O personagem é criação. Então, se é um personagem que ninguém conhece, você está criando um corpo, uma história. Eu sempre brinco, quando eu pego um personagem, eu procuro saber como que ela come, como que ela anda, como que ela dorme. Eu crio... É um laboratório que eles o laboratório, só que você começa a criar isso internamente, né? Como que a Jasmine ela levanta, como é que ela almoça, então você busca um pouco disso, que é o seu jeito. E aí no caso dela é muito divertido porque tem o segmento, eu acho que não fica uma coisa difícil assim, eu acho que é divertido porque é criação também. Então eu adorei fazer infantil porque a gente tem essa coisa da criança de vir, de abraçar e de contracenar com você, porque a criança ela fala, você fala para não contar, ela conta, você procura... toda hora, né? É toda hora, a criança participa, ela interpreta junto com você. E o adolescente, você tem que tomar um cuidado, porque você está falando para um público que entende mais a linguagem, assim. Então, eu acho que, na verdade, não tem um mais difícil, não. Acredito que quando você faz um personagem mais intenso, você vai falar sobre uns temas polêmicos como drogas, sexo, uma coisa assim, você tem uma carga, uma responsabilidade maior, assim. Quando é comédia, você tem uma leveza e tal. Eu gosto de fazer comédia porque eu me sinto em casa, assim, me divirto. Se a pessoa não quer rir, problema dela, mas você fez sua parte, né? Agora, a responsabilidade maior do adolescente, deve ser do adolescente mesmo, né? Porque você tem que passar uma mensagem além de tudo, né? Eu tive 2 espetáculos, que foi o Segredo de Adolescente, que era muito de adolescente. Ele tinha alguma coisa a ver com aquele da televisão? Condições de Adolescente. Da Maria Mariana, né? Isso, na verdade o tema tem a ver, mas o formato era muito diferente. Porque no dela era a história de 3 irmãs que iam descobrindo essa questão. Era série também, né? Tinha toda uma história. O Segredo de Adolescente são 3 amigas que acabam se apaixonando pelo mesmo rapaz e namoram as 3 com ele sem saber que estavam namorando as 3. Mas fora isso tem várias histórias. A minha personagem, a mãe queria mandar ela pra estudar na Austrália e ela debochava que ela ia fazer lá, que é a cidade dos cangurus e tal, e que não tem essa visão de futuro, né, que às vezes o pai preocupa. Então era um tema onde a gente abordava sexo, a gente abordava droga, a questão do viciado, sexo sem camisinha, né, engravidar com 17 anos e tal. São temas polêmicos mesmo. Mas é canguru, tem aquele bicho que bota a cabeça no chão, aquele pássaro grandão. Ema, não, o pai da Ema, o avestruz. E do urso koala. Só que na cabeça dele... Tomou sem medo uma bacadaba trazendo pro morro. Agonia, um samba pro morro.